Olá, amigos internautas, sejam bem-vindos a mais uma neuroaula do nosso site Área do Médico. Eu sou o Dr. João Gabriel e o tema de hoje vai ser a anatomia dos sulcos e giros cerebrais. Hoje vai ser a primeira parte da nossa aula, onde a gente vai falar basicamente um pouco da anatomia dos sulcos e giros da convexidade cerebral, ok? Então vamos dar uma olhada no nosso slide. A gente vai falar um pouco por que a gente deve estudar a anatomia dos sulcos e giros, um pouquinho, muito breve da história, só para vocês se situarem um pouco, e um pouco da anatomia da face lateral, anterior e superior da convexidade cerebral, tá bom? Então, vamos lá. Por que é importante a gente estudar a anatomia dos sulcos e giros cerebrais? Antigamente, antes mesmo da Idade Média, o cérebro era visto com essa disposição que vocês podem ver. Ou seja, era uma disposição que a gente considerava chamada de intestinal. Tá? O Dr. Andreas Vesalius, que era um médico belga, ele publicou o livro chamado Humani Corporis Fabrica, onde ele detalhou vários detalhes anatômicos de todo o corpo, inclusive do sistema nervoso. E na própria obra dele, ele colocava essa disposição do cérebro muito semelhante a um intestino delgado. Mas coube a Dr. Luiz Pierre Gratiolet a organização do que a gente chama de um plano diretor, ou seja, a organização do que era até então considerado caótico, a organização dos sulcos e giros cerebrais, como basicamente é hoje, também com algumas considerações do Broca, basicamente o que a gente sabe, como se organiza hoje os sulcos e giros. E é importante também, sempre que a gente fala da anatomia neurocirúrgica, a gente chamar a atenção do Dr. Houghton, tá? Um dos grandes contribuintes para a anatomia microcirúrgica moderna. Então, coube a Dr. Houghton também, tá? Um excelente trabalho que está publicado no Neurosurgery. Ele reuniu todas as suas publicações e colocou no livro dele, tá? Onde ele colocou todos os vasos, todos os sulcos, todos os giros e todas as relações da parte óssea do crânio com os sulcos e giros cerebrais. O Dr. Houghton também chama muita atenção ao que a gente chama de visão de raio-x. O que é isso? É a gente olhar por através das estruturas. Por exemplo, com relação aos ventrículos laterais, se eu quero saber o que é que se relaciona com o átrio ventricular, a gente sabe que o giro supramarginal, vou falar um pouco mais na frente para vocês, mas a gente sabe que o átrio ventricular fica na profundidade do giro supramarginal. Já o corno frontal fica na profundidade das partes triangulares, tá ok? Enquanto o corno temporal fica na profundidade do giro temporal médio. Isso é basicamente apenas algumas estruturas que a gente pode ter noção de como elas se organizam através do que o Dr. Houghton chama de visão de raio-x. Obviamente, como vocês sabem, que o cérebro é organizado em lobos. Nós temos o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital, o lobo temporal, ok? Entre o lobo frontal e o lobo temporal existe uma área chamada de opérculo. Opérculo quer dizer cortina, que se você abrir os lábios do opérculo temporal e do opérculo frontal, nós vamos encontrar um outro lobo, que é o chamado lobo da ínsula, ok? Alguns outros autores consideram também o lobo límbico, tá bom? Um trabalho que eu acho bastante interessante para quem quiser se aprofundar é o trabalho do Dr. Guilherme Ribas, tá? O The Cerebral Sulci Injury, tá? Publicado no Neurosurgical Focus em 2010, onde ele chama a atenção justamente do que eu vou falar agora, da organização básica dos giros cerebrais, tá? Tanto da convexidade quanto da face medial. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar da convexidade. Então, como vocês podem ver, tá? Num desenho bastante rudimentar, a gente tem uma organização do cérebro que a primeira coisa que chama a atenção são dois giros que a gente pode chamar oblíquos, que separam três giros horizontais de outro giro horizontal e giros arqueados ou em ferraduras. Embaixo de uma fissura grande, nós conseguimos ver a organização de três giros novamente, separados por dois sulcos. O que é isso? Vamos lá, vamos prestar atenção. A primeira coisa que a gente vê
é o sulco central do cérebro. O sulco central do cérebro, ele divide o lobo frontal do lobo parietal. Além do sulco central do cérebro, nós conseguimos ver a fissura silviana, ok? Também chamada de fissura lateral do cérebro. Esta separa o lobo frontal do lobo temporal. A divisão entre o lobo parietal e o lobo temporal seria justamente uma linha imaginária onde, ao final da fissura silviana, ligaria-se até essa estrutura aqui, que é chamada de incisura pré-occipital ou incisura occipital. Essa incisura occipital separa, essa linha imaginária que separa o lobo temporal do lobo occipital, também separa o lobo temporal do lobo parietal, ok? E já a divisão do lobo parietal com o lobo occipital é uma linha que liga a parte do sulco parieto-occipital até essa incisura pré-occipital, tá bom? Então vamos dar uma olhada agora que a gente já viu o lobo frontal, parietal, temporal e occipital, vamos ver um pouco dos sulcos e giros que cada lobo contém. No lobo frontal, nós podemos ver dois sulcos, tá, longitudinais, o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior. Esses dois sulcos, eles separam três giros: o giro frontal superior, o giro frontal médio e o giro frontal inferior. Basicamente, seria isso. Posteriormente, todos esses sulcos estão separados pelo sulco pré-central. Esse sulco pré-central vai separar esses giros, o giro frontal superior, médio e inferior, do giro que a gente considera chamado de giro pré-central, que é a área motora. Posteriormente ao giro pré-central, nós temos o sulco central e, posterior a ele, o giro pós-central. Posterior ao giro pós-central, nós temos o sulco pós-central. Do sulco pós-central sai esse ramo aqui, um ramo bastante profundo, chamado sulco intraparietal, que separa o lóbulo parietal superior do lóbulo parietal inferior. Por sua vez, o lóbulo parietal inferior ele é dividido em duas estruturas: no giro supramarginal, que fica ao redor da fissura silviana, e o giro angular, que fica ao redor de uma continuação do sulco temporal superior. Esse é o sulco temporal superior, que separa o giro temporal superior do giro temporal médio. E aqui nós vemos o sulco temporal inferior, separando o giro temporal médio do giro temporal inferior. Vejam uma coisa importante também que chama a atenção o trabalho do Dr. Guilherme Ribas, que seria o sulco intermediário de Jensen, ok? Que separa o giro supramarginal do giro angular. Na parte occipital, nós conseguimos ver também uma organização que varia muito de autor para autor, tá? Mas nós conseguimos ver um giro occipital superior, um giro occipital médio e um giro occipital inferior. Mais na frente a gente vai falar com detalhes um pouco sobre essa anatomia do lobo occipital. Então vamos falar agora da anatomia da convexidade. Basicamente aquela organização básica que a gente acabou de falar anteriormente, certo? A primeira coisa que a gente vai olhar seria justamente o sulco central. Como é que eu identifico o sulco central? É um dos três grandes sulcos que são oblíquos. Vejam que você tem sulcos longitudinais aqui, que são interrompidos por um primeiro sulco oblíquo, que sempre esse aqui é interrompido, tá? Que é o sulco pré-central. Posteriormente a ele, nós temos o sulco central. Posterior ao sulco central, nós temos o sulco pós-central, certo? Então é bem fácil da gente encontrar o sulco central. Algumas pessoas dizem que a fissura silviana ele sempre se conecta com o sulco central, mas na verdade é justamente o oposto. Geralmente, quando a gente tem a impressão de que o sulco central está se conectando com a fissura silviana, basta a gente abrir um pouco o opérculo frontal e o opérculo temporal, que nós vamos ver uma prega de conexão, que chama-se de pli de passagem, uma prega de conexão que conecta o giro pré-central com o giro pós-central. Essa prega de conexão pode ficar fora da fissura silviana, bem evidente, ou pode ficar dentro da fissura silviana, ou também chamado do que a gente chama de prega frontoparietal inferior, descrito por Yazar Gil, tá bom? Então, depois que a gente identifica o sulco central,
o próximo passo é a gente identificar também a fissura silviana. Por que isso? Porque a fissura silviana vai delimitar tudo que for para cima é lobo frontal ou parietal e tudo que for para baixo é lobo temporal. Ok? E com isso, a gente consegue delimitar o lobo frontal, o lobo parietal e o lobo temporal, tá bom? Então vamos se deter um pouco agora na anatomia do lobo frontal, ok? Como a gente pode ver, né, a primeira coisa que a gente vai olhar é a fissura silviana e depois da fissura silviana nós vamos olhar o sulco central, certo? Então vamos lá olhar com detalhes a anatomia do lobo frontal. Como eu já falei anteriormente para vocês, nós temos basicamente dois sulcos, um sulco frontal superior e um sulco frontal inferior. O sulco frontal inferior, ele separa o giro frontal inferior do giro frontal médio. E o sulco frontal superior separa o giro frontal superior do giro frontal médio. Algumas vezes, no giro frontal superior, você pode ter um outro sulco, no giro frontal superior, um outro sulco que separa o giro frontal superior do giro frontal medial, tá ok? Então vamos lá, vamos continuar vendo. Um detalhe importante, tá? O giro frontal superior e o giro frontal médio não tem tanto detalhe. Porém, o giro frontal inferior tem um detalhe. Por quê? Porque ele se relaciona com a fissura silviana. A fissura silviana, ela tem dois ramos na sua porção anterior. Ela tem um ramo que a gente chama de ramo anterior horizontal e tem um ramo que a gente chama de anterior ascendente, que vocês podem ver bem nesse desenho, ok? Por que é importante isso? Porque esse desenho aqui faz com que haja uma divisão do giro frontal inferior. Em que divisão? Anteriormente ao ramo anterior horizontal, nós temos a pares orbitalis. Entre o ramo anterior horizontal e o ramo ascendente anterior, nós temos a pares triangulares. Posteriormente ao ramo ascendente anterior, nós temos a pares operculares, ok? Outra coisa também que alguns autores chamam bastante a atenção é uma prega de conexão entre a pares operculares e o giro pré-central. Mais precisamente, a porção inferior do giro pré-central, tá bom? Se a gente olhar mais agora a parte do lobo temporal, nós podemos ver justamente aquilo que a gente falou anteriormente. Acima da fissura silviana, nós temos o lobo frontal. Abaixo da fissura silviana, nós temos o lobo temporal. O lobo temporal ele é composto por 3 giros e 2 sulcos. Quais são os giros do lobo temporal? Nós temos o giro temporal superior, o giro temporal médio e o giro temporal inferior, que são separados entre si do sulco temporal superior e do sulco temporal inferior. Uma coisa também que a gente consegue ver no lobo temporal seria essa porção aqui, que é o que a gente chama de polo temporal. O polo temporal, se vocês prestarem atenção, é basicamente constituído do giro temporal superior e do giro temporal inferior. Geralmente, o lobo temporal ele não é constituído pelo giro temporal médio. O limite posterior do giro temporal do lobo temporal, ele é dado por aquela linha imaginária, como eu falei anteriormente, que passa desde o ramo posterior da fissura silviana até o que a gente chama de incisura temporo-occipital ou incisura occipital. Tá? Então, daqui para frente é lobo temporal, daqui para trás é lobo occipital. Tá bom? Então, basicamente, sobre o lobo temporal, é isso que a gente tem que dizer. Lembrando que, se a gente quiser entrar dentro do corno temporal, basta a gente entrar dentro do giro temporal médio. Tá bom? Como eu falei para vocês anteriormente. Então, basicamente, é essa organização da convexidade cerebral. Vamos dar uma repetida, essa aula tem bastante repetição para que a gente possa gravar bastante, tá ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vê é a fissura silviana, tá certo? Logo depois da fissura silviana, eu vejo aquele sulco grande oblíquo, que é o sulco central, que separa o giro pré-central do giro pós-central. Anteriormente ao giro pré-central, nós temos o sulco pré-central. Anteriormente ao sulco pré-central, nós temos 3 giros e 3 sulcos. Quais são os giros? Giro frontal superior, médio e inferior. Quais são os sulcos? Sulco frontal superior e sulco frontal inferior. O giro frontal inferior ele é dividido em 3 partes. Que partes?
A parte anterior ao ramo horizontal anterior é a pars orbitalis. Entre o ramo horizontal anterior da fissura silviana e o ramo ascendente anterior da fissura silviana, nós temos a pars triangulares. E posterior ao ramo ascendente anterior, nós temos justamente a pars operculares, que sempre se conecta com a porção mais anteriorizada e inferiorizada do giro pré-central aqui, ok? Então, também olhando agora o lobo temporal, nós temos 3 giros e 2 sulcos, o giro temporal superior, médio e inferior, com o polo temporal constituído pelo giro temporal superior e o giro temporal inferior, e não é constituído pelo giro temporal médio. A partir do momento que a gente olhar agora a parte parietal, ou seja, tudo aquilo que for atrás do sulco central, nós vamos ver agora, por exemplo, o giro pós-central e o sulco pós-central. Do sulco pós-central sai um grande ramo profundo, que é o que a gente chama de sulco intraparietal, que divide o lóbulo parietal superior do lóbulo parietal inferior. O lóbulo parietal inferior ele é constituído pelo giro supramarginal e o giro angular. O giro supramarginal fica ao redor da fissura silviana, enquanto o giro angular ele fica ao redor do sulco temporal superior, e os dois são separados pelo sulco intermediário de Jensen. Mais posterior ainda, nós conseguimos ver o lobo occipital, tá? Onde é uma linha imaginária do sulco parieto-occipital até a incisura pré-occipital, a incisura temporo-occipital, e a gente consegue ver o giro occipital superior, médio e inferior. E aqui o polo occipital. Agora, com detalhes aqui, a gente vendo uma maior maximização, onde a gente consegue ver justamente aquilo que eu falei anteriormente, o sulco pós-central, o sulco intraparietal, o lóbulo parietal superior, lobo parietal inferior, constituído do giro supramarginal e do giro angular. Então, vamos dar uma olhada agora como é que seria, ao invés de ser um desenho, num espécime, tá ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver é justamente a fissura silviana. Depois que a gente vai ver a fissura silviana, a gente vai procurar 3 giros que são longitudinais, que é o giro frontal inferior, médio e superior, separados pelo sulco frontal superior e sulco frontal inferior, e que se conectam com o sulco pré-central e, posteriormente, giro pré-central, e o sulco central e o giro pós-central. Vejam aqui, por exemplo, nesse espécime, que é bem evidente a conexão do giro pré-central com o giro pós-central, fazendo o que a gente chama de prega frontoparietal inferior. Nós também vamos ter uma prega frontoparietal superior, tá ok? Vejam aqui, a gente consegue ver bem a pars orbitais, a pars triangulares e a pars operculares. A pars triangulares, ele aponta um ponto na fissura silviana que é correspondente ao que a gente chama de ponto silviano anterior. Isso é importante principalmente para os neurocirurgiões, porque é o ponto onde se começa a dissecção da fissura silviana para a abertura das cisternas subaracnoides, tá ok? Vejam também que a fissura silviana, do mesmo jeito que ele tem um ramo ascendente anterior e um ramo horizontal anterior, posteriormente ele tem um ramo posterior ascendente e um ramo posterior descendente, ok? Ao redor da fissura silviana, nós conseguimos ver o giro supramarginal. E ao redor do sulco temporal superior, nós conseguimos ver o giro angular. Aqui um outro espécime, esse aqui com vasos, tá? Veias da cor azul e artérias na cor vermelha. Nós conseguimos ver justamente aquilo que a gente falou anteriormente. Inicialmente a fissura silviana, a gente consegue ver o giro pós-central e o giro pré-central, com o giro frontal inferior, médio e superior, ok? E o sulco central aqui separando o giro pós-central do giro pré-central. Aqui nós vemos a pars operculares, pars triangulares e pars orbitalis. Giro temporal superior, sulco temporal superior, giro temporal médio, e veja que o polo é constituído basicamente do giro temporal superior e giro temporal inferior. Como a gente pode ver aqui nessa figura também, nós vemos justamente o sulco central, posteriormente o giro pós-central e o sulco pós-central, que saindo do sulco pós-central nós temos um ramo mais profundo, que seria o sulco intraparietal, que separa o giro supramarginal do lobo parietal superior, e aqui também nós temos a separação entre o giro supramarginal e o giro angular.
Aqui com mais detalhes ainda, essa porção inferior do giro, a porção do giro frontal inferior. Então nós conseguimos ver aqui a fissura silviana, onde a gente consegue ver a pars orbitalis, a pars triangulares e a pars operculares. Exatamente nesse ponto aqui seria o que a gente chama de ponto silviano anterior, que é onde a gente inicia a dissecção da fissura silviana e é onde começa também profundamente. Se a gente abrir os lábios do opérculo temporal e do opérculo frontal, a gente vai conseguir ver justamente o começo da ínsula, tá? O límen da ínsula anteriormente e posteriormente o ápex da ínsula. Do ápex da ínsula saem os giros curtos da ínsula e não relacionados com o ápex da ínsula saem os giros longos da ínsula, tá? E todo ao redor da ínsula nós temos internamente a fissura silviana, o que a gente chama de sulco limitante da ínsula. Se a gente prestar atenção anteriormente, tá, ok? Uma visão bem anterior, a gente consegue ver o polo frontal, que é a porção mais frontal. A gente consegue ver a fissura silviana dos dois lados, separando o lobo frontal superiormente do lobo temporal inferiormente. Aqui a gente consegue ver o lobo temporal constituído basicamente do giro temporal superior e do giro temporal inferior, onde o giro temporal médio ele basicamente não chega. A gente vê o giro frontal superior. Aqui a gente consegue ver o giro frontal superior, o sulco frontal superior, o giro frontal médio e o sulco frontal inferior, ok? Aqui uma visão mais de cima, tá bom? Então o que é que a gente consegue ver aqui? Primeira coisa que a gente vê também é a fissura longitudinal cerebral, tá? Que vai do lobo frontal até o polo occipital, tá certo? Então a gente vê o giro frontal superior, médio e inferior, com sulco frontal superior e sulco frontal inferior. De um lado, giro frontal superior, do outro lado, giro frontal superior. Então a gente chega aqui, o sulco frontal superior ele se conecta muitas vezes com o sulco pré-central, como a gente pode ver aqui. E posteriormente ao giro pré-central, nós temos o giro pré-central. No giro pré-central, nós temos justamente uma parte onde tem uma representação mais ou menos na altura do sulco pré-central, nós temos a representação da mão, tá certo? Que é o que a gente chama de ômega. Então aqui no giro pré-central, que é a área motora, aqui ficaria a parte motora da mão. E no giro pós-central, ficaria o que a gente chama de ômega sensitivo, ou a parte sensitiva da mão. A gente consegue ver do sulco pós-central, a saída do sulco intraparietal, separando o lobo parietal superior e o lobo parietal inferior. Aqui mais em outra figura, tá bom? Basicamente aquilo que a gente já falou anteriormente, mas uma visão ainda um pouco mais posterior, tá? Agora o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é uma outra coisa. Medialmente, o lóbulo parietal superior ele estaria relacionado com o precúneus, tá certo? E separados do precúneos do sulco parieto occipital, que faz uma profunda incisura na convexidade cerebral, nós temos medialmente aqui a região do cúneus e lateralmente aquilo que a gente chama de giro occipital superior, giro occipital médio e giro occipital inferior. Anteriormente, se a gente conseguir ver uma visão anterior, onde a gente consegue ver, por exemplo, aqui o giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior, tá? Aqui justamente acontece aquilo que eu falei anteriormente para vocês, existe um sulco separando o giro frontal superior do giro frontal medial, mas outro sulco que eu não falei para vocês é um sulco que separa o giro frontal superior, médio e inferior dos sulcos e giros orbitários que estão na face inferior, tá certo? A gente vai falar na próxima aula da face inferior. Mas separando essa porção superior da porção inferior, nós temos um sulco aqui chamado de sulco frontomarginal, tá? Basicamente aquilo que a gente já falou anteriormente, vamos apenas repetir, a fissura silviana, a gente consegue ver bem o giro temporal superior, sulco temporal superior, sulco temporal inferior, giro frontal médio, giro frontal inferior. Incisura pré-occipital que não é uma linha imaginária, que liga daqui até a parte mais posterior da fissura silviana, delimita o giro temporal do giro occipital. O giro occipital, a gente tem o giro occipital superior, médio e inferior, tá bom? E aqui nós temos também na porção do lobo frontal, nós temos aqueles ramos, o ramo ascendente, o ramo horizontal anterior e o ramo ascendente anterior, que separa a pars triangulares da pars orbitalis e da pars operculares, tá certo?
A gente tem o giro, além do giro frontal inferior, nós temos o sulco frontal inferior, o giro frontal médio e o giro frontal superior, que são separados pelo sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, tá bom? Aí nós temos também o sulco pré-central, posteriormente o giro pré-central, depois o sulco central e o giro pós-central, tá bom? Aqui, justamente, basicamente, aquilo que eu falei, tá? E olhando agora um pouco da parte occipital, tá bom? A gente consegue ver alguns sulcos e giros que eu não comentei anteriormente, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, nós temos o giro occipital superior, o giro occipital médio e o giro occipital inferior. E nós temos alguns sulcos na superfície do lobo occipital. Então, o sulco intraparietal ele se continua após aquela linha imaginária que a gente traçou entre o sulco parieto-occipital e a incisura temporo-occipital, a incisura occipital. Ele se continua o sulco intraparietal com o sulco que a gente chama de sulco intraoccipital. E que o sulco intraoccipital, ele muitas vezes se bifurca no que a gente chama de sulco occipital transverso, tá ok? Aquilo que a gente está vendo aqui. Lateralmente, nós temos o sulco occipital lateral e em alguns espécimes nós temos aqui separando do polo occipital o sulco lunar, tá ok? Bem, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Basicamente, o que é que eu queria mostrar para vocês? Que com estudo detalhado dessa parte da anatomia, nós conseguimos ver o quanto inicialmente, sem a gente saber como a gente olha para o cérebro e vê claramente uma disposição intestinal, mas após todos esses conceitos e após todo esse estudo, nós conseguimos ver que, na verdade, existe um plano diretor e uma organização, e cada sulco e cada giro que a gente tem um nome, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula, tá? Onde a gente vai falar da face medial e da face inferior do cérebro. Um abraço e até a próxima aula.